Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência, do estudo, da inteligência. E hoje o convidado é um convidado muito especial, ele é catedrático do riso, um cara que eu gosto, um cara que eu admiro e falo bem dele por aí em alguns podcasts. Bananinha! Aê, obrigado, catedrático e... Catedrático. Isso aí, eu sou inteligumento também. É, cara, eu gosto muito de você. Obrigado. Antes de a gente falar do começo da sua trajetória como trapezista e tal, cara, você faz um humor hoje que é aquele humor raiz de família, né? Que é aquela coisa mais pueril, mais ingênuo, que a molecada adora, a família adora, e é aquele humor que a gente não tem vergonha de ver com a pessoa que tá do lado, né, cara? Essa foi sempre a sua ideia, assim, de ser um humor mais... que eu acho que é o humor mais tradicional brasileiro mesmo, né? Da chanchada já lá atrás. Exatamente. Eu pensei em mudar uma época, mas sabe quem... Inclusive, quem me motivou a mudar foi o próprio Tirolipa, cara. Uma época, ele falou comigo. Uma vez eu encontrei com ele no aeroporto. A primeira vez, inclusive, que a gente se viu foi no aeroporto, em Guarulhos. Aí ele comentando comigo, depois a gente trocou o telefone e tudo. E ele falou... Cara, eu gosto do teu tipo de humor, é legal, o Bananinha é legal, mas eu acho que você tem que mudar, velho. Acho que você tem que, sei lá, ir pro stand-up, ir pra uma linha mais adulta, eu acho que não vai. E eu quase absorvi essa ideia dele. Quase. Eu pensei em mudar, depois... Aí eu falei, pô, mas eu vou começar tudo de novo, tô com Bananinha aí há 20 anos, vou começar do zero, rapaz. Aí eu fui mantendo, né? Aí... Nós tivemos a morte do Rapadura. Inclusive, eu conheci o Tirolipa logo depois que o Rapadura morreu, cara. E ali, quando eu tava ali na praça ainda com o Rapadura, eu já tava... Como é que eu te falo? Eu tava sentindo uma reação, assim, de que eu precisava mudar. Aí chega o Tirolipa e ainda me dá essa ideia. Eu falei, eu tenho que mudar, eu tenho que sair dessa área infantil, tá muito bobo, muito, né? Eu falei, não, o povo não quer mais isso. Essa geração que tá vindo aí quer coisa mais adulto e tudo. E graças a Deus eu fui contra essa opinião do Tiru e apesar que ele me deu muitas outras sugestões boas, o Tiru, poxa, me ajudou muito. É um dos caras que mais me ajudou na internet foi ele. Eu não tô falando isso aqui só pra ter um caso pra contar, né? Mas depois eu fui contra isso, aí comecei a pensar que não, que eu tinha que manter, porque eu comecei a pensar, só eu tô fazendo isso. E você já tinha um público fidelizado, né, cara? Ali. Eu falei, cara, eu já tô com Bananinha há 20 anos, começar do zero eu não vou conseguir, e eu só tem eu fazendo isso, então eu vou manter. E essa minha teimosia aí me fez dar sorte, né? De hoje, eu tô percebendo que eu tô tendo um crescimento maior nas redes sociais. Graças a Deus, tô tendo um crescimento muito... de um número assim, acho que... Bom, né? Eu não acho que tá... Porra, cara. Né? Você tá com um público gigante. Às vezes, às vezes, Spark, como é que eu falo? Às vezes eu me cobro muito isso. Às vezes eu olho pra uma outra pessoa ali, um influenciador ali, eu vejo que tem... 6 milhões, 7 milhões de seguidores no Instagram. Aí eu olho pro meu, pô, tô chegando a 2 agora. Mas sabe qual que é a diferença, cara? Tem gente que tem, sei lá, 30 milhões de seguidores, você vê lá o número, mas você vai ver o engajamento, não tem o seu engajamento. Porque o seu é orgânico, cara. Tem muita gente que compra e turbina aquele negócio lá e faz parecer muito ilusório, né? Você vai ver, às vezes, o post da pessoa tem 30 comentários, poucos compartilhamentos. Tem uns que tem, né? Tem uns que tem bastante. Não, daí é tipo coisa, muita exceção, assim, que são aqueles fenômenos de comunicação. Né? Isso aí, às vezes, me deixa um pouco triste. Eu falo, caramba, às vezes eu me cobro, por que eu não... Por que eu vejo aqui... Bom, vou citar um nada contra, pelo amor de Deus, gente. O Cremosinho. Nada contra, pelo amor de Deus. Eu até conheci o menino pessoalmente. Mas eu vejo ele lá, 8 milhões de seguidores. Ele só faz a dancinha. Às vezes revolta. Aí eu falo, caramba, eu vejo que ele tem bastante like, bastante comentário. Tem um público realmente, né? Aí eu fico olhando, pô, eu me desdobro e faço roteiro. Porque hoje em dia o mais difícil é você... Porque tem muita gente que fica famosa aí na rede social só com um tipo de coisa. É que nem tem um cara aí, não sei se você já viu na tua For You, um cara dançando, que dançou com a Ivete Sangalo. Já. Sem camisa? Sim. O cara faz só aquilo. Então, às vezes, a gente fica indignado, sabe? Nada contra a pessoa, mas, tipo, a pessoa só faz aquilo.
aquilo, todo vídeo é a mesma coisa. E tem views, e tem seguidor, ninguém sabe se é comprado. Mas é um efeito muito efêmero, né, cara? Você tá aí há mais de 20 anos, você entendeu? 20 anos de TV. Um cara desse, assim, com todo o respeito, mas assim, não dura 20 anos, você entendeu? Você tem que ver, olhar por esse lado, assim, da perenidade, né, cara? Você é um cara que tá aí, a gente já vamos até entrar nisso, que você começou já no circo, era trapezista, né? Que o circo tem, assim, na sua essência, né, do seu humor, o quanto que ele foi importante pro artista que você é hoje? Porque de trapezista para humorista tem uma boa diferença, né? Porque o trapezista, apesar que tudo no circo é muito lúdico, não tem ainda uma verve do humor, né? Como que foi essa transição, assim, de sair do trapézio e pro humor? Você já sentia essa vocação? E o que o circo tem de importante na sua formação como artista? Eu acho que o circo, ele foi a mola mestra de tudo que eu construí na minha carreira. Porque eu sou um cara completo em termos de arte, assim, circense. Eu costumo dizer que o verdadeiro artista de circo, ele tem que fazer de tudo um pouco. E eu fiz de tudo um pouco. Eu fui trapezista, fui malabarista, fui equilibrista, já trabalhei com cavalo, na época que circo podia ter cavalo, então eu fazia fantasia equestre, que era igual o Beto Carreiro fazia. E eu costumava dizer que todo palhaço tem que ser o artista mais completo do circo. Porque o palhaço, ele não pode ser só palhaço. Ele tem que saber jogar malabares, porque nos livros de história infantil, o palhaço joga malabares, o palhaço se equilibra na corda bamba, o palhaço, ele é o artista mais completo do circo nos livros. E eu posso bater no peito e falar que em circo eu fui o palhaço completo. Eu era trapezista, eu era equilibrista, eu era malabarista, então de tudo eu faço. Se você falar pra mim jogar 5 bolinhas aqui, eu vou jogar. Se você falar pra mim dar um salto mortal, eu vou dar um salto mortal aqui. Se você falar pra mim andar numa corda bamba, eu vou andar. Eu aprendi de tudo. E eu sim trabalhei de trapezista, como você falou, mas também de palhaço. E do palhaço que veio a vontade de fazer comédia, fazer humor. Aí vinha os Trapalhões, e eu vendo aquilo, que aqueles caras eram de circo, e veio vários outros humoristas como o Golias. É como eu falo, que o circo, ele tá presente em tudo. Como dizem, né, aquela velha frase, o circo é a mãe de todas as artes. E além de ser isso, que não deixa de ser verdade, é a mãe de todas as artes, a comédia em si, ela saiu do circo. Sim. A comédia, ela veio de Chaplin. Eu costumo dizer que também o humor é diferente da comédia. Você é humorista ou comediante? Tem diferença entre humorista e comediante. O humorista é mais causa, é de contar piada. O comediante, ele é de fazer a comédia que vem de Chaplin, que era o cinema mudo. Então era... gesto, né? Gesto, é pastelão, é cair, é tropeçar. E aí eu me perdi que eu tava falando da coisa mais física, né? Você tava falando do humor, da diferença entre o exatamente. E o circo, eu falo, o circo ele tá em tudo, cara. O circo ele tá em tudo, em todo tipo de palco. Todo artista veio do circo, todo artista, músico vieram do circo, fizeram muito show em circo. Golias, o próprio Chaplin já veio do circo. Qual dupla mais aí? Muita dupla cantou em circo, o Chitãozinho Chororó. Sim. E Carlos Alberto chegou a fazer circo com Golias, pô. Então, assim, você vê que o circo, ele passa por todas as fases, entendeu? Em todos os momentos tem circo. E, então, pra mim, o circo, eu acho que foi muito importante. Eu acho que se não fosse o circo, eu não teria chegado na televisão. Se não fosse o circo, eu não tinha chegado. Claro que tem muita gente que não veio do circo, mas a maioria é músico, é cantor, mas comediante, você pode ver a maioria aí veio do circo. Que deixa os Trapalhões, que são os maiores. E deixa mais completo, né, cara? Porque é o que você falou. Tem gente que só sabe fazer uma coisa, né? E você tem essa versatilidade de fazer múltiplas funções. Isso te torna muito completo, né? Como isso me ajudou muito. Ator, humorista, artista. E o circo, ele te dá aquele contato imediato ali com o público, né? O retorno imediato da piada, a reação imediata. Coisa que não é todo lugar que tem isso, aquela presença do público ali pra você ter um retorno imediato. Você sabe, gostaram. Opa, é por aqui. Você tá ao vivo ali fazendo e o povo rindo, se não rir, você vê que não tá bom. Então a maior escola é o circo, sem dúvida. E daí foi do circo que você foi pra Record. Sabe que eu não sabia, cara, que o Comando Maluco começou na Eliane, cara. Pra mim sempre foi uma coisa do SBT.
Eu não me ligava nessa fase, assim. Como que foi a ideia? O Beto Carreiro levou pra Eliana, era um quadro. Foi, cara, as coisas da minha vida acontecem assim de uma forma muito coincidentemente. O Comando Maluco tinha recém-iniciado, fazia um ano, que foi uma criação do Beto Carreiro. Uhum. O Beto Carreiro falou, não, vou lançar uns novos Trapalhões, vou fazer um Comando Maluco. E ele foi num circo dele, inclusive, e viu os palhaços lá fazendo o tal do Batalhão. É uma esquete que chama o Batalhão. Antiga, do meu avô. Inclusive eu vou até jogar outro assunto aqui, eu fiquei muito chateado com o Faxinildo que trabalhou com a gente. Uhum. Fiquei muito chateado com ele, que eu vi ele no podcast dizendo que ele criou o Comando Maluco. Olha. Aí eu falei, cara, isso não é verdade. E ele é meu amigo, não tenho nada contra ele. Mas eu fiquei muito chateado com isso, que ele falou, eu fui o criador do Comando Maluco. Ele falou no podcast Portiolli. É quando a coisa boa, todo mundo quer ser o pai, né? Todo mundo quer ser, eu criei o Comando Maluco. Eu falei, caramba, ele não criou. Quase que eu ligo pra ele, Faxinildo, porque ele é meu amigo, né? Uhum. Assim, a gente é amigo, a gente não tem muito contato, mas a gente trabalhou junto. Sim. Então hoje ele tá lá no Ratinho, a gente tem menos contato, claro, mas não tem nada contra ele. Mas ele falando que ele foi o criador do Comando Maluco, e eu depois até chamei o Celso Portiolli e falei, poxa, ele foi falar que era o criador? Que mentira! Agora eu vou explicar na visão dele por que ele foi o criador. Quando o Beto Carreiro o Beto Carreiro tinha 4 circos. Uhum. Um desses circos, o Faxinildo, que era na época era palhaço Paturi, ele trabalhava no circo do Beto Carreiro. E chegou lá, ele viu todos os palhaços do circo, inclusive o Paturi, fazendo o Batalhão, que era uma esquete muito antiga de circo, da época do meu bisavô. Ninguém sabe quem criou essa esquete, que eram 4 palhaços vestidos de soldado, de exército, igual é o Comando Maluco. E entrava ali o último soldado, que era piada, era o soldado gay. Uhum. Então, todo mundo entrava pelotão, aí vinha um sargento, gritava com um, gritava com o outro. Tava onde? Tava comendo coquinho. Tava comendo coquinho. Você tava onde? Tava comendo coquinho. Chega a noite, quem é você? Eu sou o Coquinho. E essa esquete do Batalhão, eles aproveitavam ali e faziam outras piadas. O Beto Carreiro foi assistir um espetáculo dele lá, foi fazer o show. Aí ele perguntou pro gerente dele, esses palhaços aí fazendo aquela esquete. Que esquete? Que é a esquete do Batalhão. Gostei daquilo. O Beto, com aquela visão, falou, vou montar uns novos Trapalhões. Pô, aquilo dali é um Trapalhão da vida. E faziam também essa esquete do quartel, né? Inclusive, eu costumo dizer, o primeiro Comando Maluco foi os Trapalhões. Que era, o 47, tinha Vera Verão. Céu, Vera Verão. O primeiro Comando Maluco foi esse quadro foi os Trapalhões. Né? Foi os Trapalhões. Então não pode dizer que ele dizendo que ele inventou o Comando Maluco. Não foi. É o que você falou, até os Trapalhões já copiaram. Já copiaram coisa antiga. Exato. E aí, cara, o Beto Carreiro viu essa sketch, e tem também o Táxi Maluco, que tem todo o circo, sempre teve o Táxi Maluco. Uhum. Então, o Beto Carreiro teve a ideia de pegar o Táxi Maluco, com a sketch do Batalhão, juntou os dois, botou um monte de soldado em cima e botou o nome, Batalhão... Comando Maluco. O Beto falou, vamos fazer o Comando Maluco. E ele teve a ideia de montar o grupo e trazer para a televisão. Ele falou, vou botar isso na televisão, vou investir. E ele começou a investir na Record, no programa da Eliana e Companhia. Aí, só que quando ele montou aqui em São Paulo, ele aproveitou os palhaços que ele tinha no circo aqui, que era na Fazendinha Betinho Carreiro, que era montada ali na Chucri Zaidan. Sim. Lembra que tinha uma lona ali? Não sei se é da tua época, já tem. Eu lembro, sim. Tinha uma lona ali que chamava Fazendinha Betinho Carreiro, que era uma lona de circo do Beto Carreiro e uma fazendinha, uns brinquedinhos, um negócio bem pequeno, mas bem legal. E aí o Beto pegou o Rapadura, que já trabalhava ali, que o nome de palhaço do Rapadura antigamente era Palhaço Ventinha. Uhum. Ele trocou o nome de todo mundo. Não, você Ventinha, você vai se chamar Rapadura. Cabo Rapadura. Aí ele trouxe um cara que era o que fazia o King Grigo no parque, que fazia o Maldoc no parque. E aí ele chamou o cara e falou, você vai ser o sargento. Aí chamou uma menina lá que era cantora do parque lá, você vai ser a Batatinha, você vai ser o Tapioca, que era um outro grande amigo meu, né, Tapioca, que era um dos soldados. E ele foi montando. Acho que o soldado pegou um anãozinho, botou o nome de Rambo, você vai ser o Rambo. Então o Beto, ele criou... Ele é um gênio, né, cara? Ele foi um gênio, criou o nome de todo mundo e botou ali. E aí... ele começou a levar isso na Eliana, no programa da Eliana. Comando Maluco. Aí entrava o Batalhão, no táxi, o táxi explodia, aquela coisa que vocês já cansaram de ver por aí, que a gente fazia na Praça Nossa depois. Que a gente apenas esticou isso pra Praça Nossa, né?
E aí ele fez esse Comando Maluco, coisa de 1 ano, começou já a fazer sucesso ali na Eliana. Entrava, fazia um sketch, entrava, fazia um sketch. Aí o Beto Carreiro falou, vou montar uma sériezinha, um seriado pra colocar dentro do programa da Eliana. Ao invés de vocês ir no palco, vai ter uma série. Aí o Beto montou, criou lá no parque, lá, gravou com o Adriano Sturtes, diretor dos Trapalhões. Começou a fazer os sketches ali. Depois gravou um CD, começou a investir pesado no Comando Maluco. Esse anãozinho que trabalhava, que chamava o Rambo, ele acabou saindo. Hoje ele é uma das atrações do Cirque du Soleil lá no Zumanity. Cirque du Soleil Espetáculo Zumanity lá em Las Vegas, já tá lá há 20 anos quase. Que ele é trapezista, é um anão que é trapezista, o cara é fabuloso. Caramba. Depois vocês procurem aí na internet, Alan Jones. Ele era do Comando Maluco, tá lá no Cirque du Soleil. Muito famoso lá, participou daquele Got Talent. E aí o Beto botou outro cara no lugar daquele. E aí o Rapadura, na época, ele tava tão entusiasmado com aquele sucesso que tava tendo, que ele percebeu que o Beto tava gravando um seriado no parque. Foi lá pro parque, pra Santa Catarina, gravar tudo lá, contratou o Adriano Sturtes. E ele começou a se deslumbrar. Ele começou a se deslumbrar com isso. Gravou um CD, inclusive o Rapadura botou músicas dele ali, da autoria dele, que o Rapadura era muito bom e muito criativo também. E ele se deslumbrou com todo esse sucesso que estava chegando. Eu acho que antes da hora ele foi bater o pé antes da hora. Então ele começou a exigir coisas do Beto que não era o momento certo. Aí ele pediu aumento, ameaçou, dizendo que se não desse aumento, não ia deixar lançar o CD. Começou a ficar muito vaidoso. Começou a ficar assim, vaidoso. Isso eu conto, até respeito a família dele, né, que tá aí. Então, isso eu conto porque quem me contou foi o próprio Beto Carreiro que me contou isso. O próprio Beto Carreiro falou, o Rapadura fez isso comigo, que fez isso. Falou isso, falou que se eu não aumentasse, ele não ia deixar eu lançar o CD, que ele queria aumento. Aí o Beto, não aguentando o desaforo, falou, então vamos parar aqui. O Beto falou, vamos parar aqui, não quero continuar esse projeto. Não, mas você já gastou com cópia de CD, você já gastou com o seriado que a gente tá lá gravando, você vai perder, não vai me dar aumento? E o Beto não. Ele é um puta negociador, né, cara? Nossa, ele falou, não. Eu mando jogar tudo aqui dali no lixo, mas eu não vou não, eu recomeço de novo. E ele fez isso. Jogou todo o material de seriado no lixo, CD. E o Rapadura ficou sem chão na época, porque ele falou, caramba, ele falou... ele não achou que o Beto ia fazer isso, ele embora. Aí ele mandou o Rapadura embora. Aí o comando ficou desfalcado. Aí voltou a fazer palco da Eliana, na Record. E aí vinha esse Faxinildo, que na época era a Paturi, que estava lá no Beto Carreiro. Ele veio participar também. Depois veio outro circo. O Beto começou a testar palhaço de tudo quanto era circo dele. Aí quando eu falo que minha vida é coincidência, né? Coincidentemente, eu estava recém-chegado numa das unidades do circo do Beto Carreiro, que era do Jefferson Hackmer, que era o gerente, que eu me lembro, o Fussa. Eu cheguei para trabalhar no circo e o dono do circo, o gerente do circo falou, você faz o quê? Eu sou trapezista. Não, aqui eu já tô cheio. Não, eu faço malabares. Não, aqui eu já tô cheio. Não, eu faço o número de Homem-Aranha, que é um passeio aéreo que a gente fala que é caminhar. Não, eu tô cheio aqui. Falei, eu faço palhaço. Pô, você faz tudo? Falei, eu faço palhaço. Olha, cara, eu gosto de palhaço, mas palhaço eu já tenho 3 aqui. Inclusive, um é meu sobrinho, que trabalha no Comando Maluco lá de São Paulo, do Beto Carreiro, que era o Tapioca. Aí eu cheguei no circo, falei, ele falou, fala o seguinte, trabalha hoje aí. Se eu gostar, você tá empregado. Falei, pô, você já tem 3 palhaços, 2 deles era sobrinho dele. Eu falei, eu não vou ter chance aqui. Aí eu falei, vou trabalhar, né? Vou entrar lá. Aí entrei, eu fiz... Como é seu nome de palhaço? Eu falei, é Grampinho. Era Grampinho. Tá bom. E o seu amigo aí que tá com você aí? O nome dele é Ditinho. Tinha um rapaz que veio comigo do Nordeste, que veio e a gente se virou lá pra trabalhar. E aí ele falou, o que vocês vão fazer aí? Eu falei, vou fazer a sketch da banana. Do Homem de Coragem. Isso é conhecido como Homem de Coragem é o nome da sketch. Não era nem sketch da banana. Homem de Coragem falou, nossa, isso é muito antigo. Faz anos que eu não vejo palhaço levar isso. É aquele que você come a banana, depois come a vela. E o cara vai atirar. Eu falo, é isso aí. Ele falou, cara, muitos anos que eu não vejo ninguém fazer isso. É muito antigo isso. Faz hoje aí. Se eu gostar, você fica. Aí eu vim. Fiz a sketch da banana. Que era chamado de Homem de Coragem. Depois, hoje, em qualquer circo que você for, a sketch mudou. Não é mais Homem de Coragem. Agora é a sketch da banana. Caiu por causa de mim. E aí eu fiz a sketch. Aí terminou o espetáculo, o gerente do circo veio e falou, muito bom.
Fazia muito tempo que eu não via alguém levar. E você leva muito bem, gostei. Tá contratado. Caraca. E 2 meses depois, o Beto Carreiro veio fazer a participação no circo dele. Aí o gerente falou, Beto, tô com um palhacinho aí, rapaz, bom pra você botar lá no grupo, lá no lugar do Rapadura. Ele fala igualzinho assim, que eu falava com o pescoço igual o Rapadura. Falava, ele é lá do Nordeste, lá tem os mesmos trejeitos do Rapadura, fala assim. E ele é bom, menino novo, tem 17 anos. Eu falei, aí o Beto falou, tá bom, quero ver ele. Aí o Beto foi assistir de camarote, botou um boné, botou um capuz e tava lá me assistindo. E eu trabalhando. Rapaizana, sem saber que era... Ninguém sabia que era ele. Ele lá assistindo, ele ria, e ele ria. Aí depois chegou a vez dele, ele tirou o chapéu, foi lá pra trás da cortina, botou o chapéu, botou a jaqueta, tirou o boné, né? Botou o chapéu, botou a jaqueta. Aí chegou transformado lá atrás da cortina e quando eu vi, ele parecia que tinha 2 metros de altura. Eu, oi, seu Beto, prazer. Gostei de você, menina, eu ri muito com você. Como é seu nome de palhaço? Falei, Grampinho. Falou, não, vou mudar seu nome vai ser Bananinha. Ele que te batizou, Ele que me batizou, por causa da sketch da banana. Não, você vai ser o Bananinha. Aquele negócio que você faz comendo a banana é muito bom. E semana que vem você vai pra São Paulo gravar o Comando Maluco. Nunca tinha viajado de avião, então pra mim foi tudo muito legal. E fazia 4 meses que o Rapadura tinha saído do comando. Aí eu vim pra São Paulo. E aí o Beto começou a me contar toda essa história. Olha, eu tinha um Rapadura aqui que era o personagem principal. Eu tava investindo em seriado. Aí ele me contou toda essa história. Tava investindo em seriado, eu investi em CD, investi em tudo. Quando eu comecei a gastar muito, ele veio me pedir aumento e eu dispensei ele. Você já falou, não peço aumento pra ele. Eu já te deu a letra. Eu falei, já não é. Já te deu a letra. Já me deu a letra. Eu falei, não, tudo bem, eu tô satisfeito com o que eu tô ganhando, seu Beto. Não precisa nem pagar. Não precisa nem pagar, eu tô aqui de grátis. Aí ele falou, não, tudo bem, menino, eu tô te falando isso só pra você não deixar subir a cabeça. Que ele subiu a cabeça. Você não pode deixar subir a cabeça. Nunca deixe subir a cabeça, nunca me traia, nunca faça isso. Ele sempre batendo na minha cabeça. Você vai ser o maior sucesso desse país. Eu vou fazer você ser o novo Didi. Ele falava que eu ia ser o novo Didi. Você vai ser o novo Didi. E eu, Ó, não me peça aumento. Você vai ganhar isso aqui, ó. R$200 por final de semana. Falei, só isso? Ele falou, você vai pedir aumento? Não, eu tô satisfeito. Se quiser pagar um pouquinho menos, eu aceito. E aí eu vim participar do Comando Maluco. Aí foi a primeira vez que eu entrei na Eliana. Cara, que transformação na sua vida, né, cara? Foi. Aí o Beto falou assim... Foi legal porque o Beto falou assim... E você não sai mais, você é o principal. Você vai estar no lugar do Rapadura. Ficamos o quê? 2 anos na Record fazendo essa participação na Eliana. Aí, ó, vamos pro parque gravar com a Adriana Sturte. O seriado agora com você. Só que o Adriano Sturte já tava bebendo muito, né? Ele foi um dos grandes diretores dos Trapalhões. Só que ele também era um cara muito ligado ao circo, né? Ele era. Só de que origem circense. Sim, Adriano Sturte entendia demais. Era um gênio. Só que a bebida começou a atrapalhar ele. Começou a beber demais. E aí o Beto falou, não dá pra gravar com o Adriano. E aí ele achou um outro diretor em São Paulo, que era o Valdemir Fernandes, que dirigiu a gente. Depois veio o Wilton Franco, que também era diretor dos Trapalhões, com quem eu aprendi muito também. Nossa, o Wilton era fantástico. Era um cara... Morreu, né? Tá com 93 anos. Uma lenda da TV, né, cara? Era o Wilton, uma lenda. Além de ter criado, né, os adoráveis Trapalhões, né, antes, né, que é a pré-história dos Trapalhões, é o cara que criou também o Aqui e Agora. Povo na TV. Povo na TV. Maior audiência da TV brasileira. Enfim, Povo na TV. Tem várias histórias. Quer dizer, você já trabalhou de cara, cara, com 2 lendas da televisão, né? O Sturt e o Wilton Franco. E aí a gente veio pro parque gravar o seriado. Vamos gravar o seriado, não, vamos gravar um piloto que vai virar um programa. Aí o Beto já tava com a cabeça já mais na frente. Pensando muito grande. Muito grande, já não era mais seriado pra Eliana, vamos gravar um piloto. Até então a gente pensou que era pra Record, depois que a gente ficou sabendo que era pro SBT. Nisso o Dedé tava morando em Blumenau. E aí o Beto Carreiro ligou pro Dedé e falou, como é que você vem morar em Santa Catarina, me avisa? Vem pra cá, pro parque, eu quero gravar com você um negócio que eu tô gravando aqui, um piloto. Aí a gente foi gravar o 2º piloto, aí o Beto falou, tá vindo aí o Dedé. A gente gravar o 2º piloto agora com ele, pra ver se fica melhor. E aí, sem dúvida, né, o piloto que a gente gravou foi mostrado pro Silvio, e o Silvio já queria que botasse no ar o piloto. A gente falou, não, o Silvio tem que gravar de novo. Falei, não, mas olha só, não, eu quero esse, tá muito bom.
Não quero outro piloto, esse tá bom. Não, mas esse não tá ainda bem editado. O diretor ainda falava pro Beto, Beto, não deixa, esse piloto aí não tá finalizado, tem vazação de boom, não tá legal. Não, mas o Silvio Santos adorou, ele quer o piloto no ar. Cara, e não teve jeito. É o homem que quer, era o Silvio que queria, foi o piloto pro ar. Estourou, né? Estourou, graças a Deus estourou. E aí o programa começou a ganhar sequência. Nisso o Rapadura viu que a gente ia entrar no SBT, aí ele veio pedir perdão pro Beto. Aí o Beto sentou com a gente, Beto Carreiro sentou com a gente e falou assim, gente, o Rapadura quer voltar, ele tá vendo aí que a gente vai entrar no SBT. E aí sentou todo mundo e falou, olha, o que vocês acham? Falou pro Dedé. Falou, olha, eu não conheço ele, que o Dedé na época eu não conhecia. Mas ele é muito bom. Me falaram que ele é muito bom. Aí, se ele é importante pro programa, se é um cara bom, então vem. Aí o Beto falou, ó, vem, só que ele não vai vir com a mesma moral. Protagonismo, né? Ele não vai vir com o mesmo destaque que ele tinha antes. Porque agora eu tenho um bananinha aqui, eu tenho esse menino. E o Beto gostava muito de mim, ele tinha uma confiança muito grande, um carinho. E eu sempre mais humildezinho, né? De tanto ele martelar na minha cabeça, pra mim não subir a cabeça. Então sempre fui muito assim, né? Humilde pro Beto. Então o Beto, ele pegou aquela confiança em mim, eu ganhei a confiança nele. Aí o Beto chegou a falar até pros redatores, ó, quero tudo em cima do menino. Porque ele ali, eu já trabalhei a cabeça dele pra ele não subir a cabeça. E o Rapadura, ele já me deixou na mão uma vez, eu não quero que ele me deixe outro. Mas ele é muito bom. E todo mundo do grupo concordava que o Rapadura era muito bom. Uhum. E o Beto, ao mesmo tempo que ele não queria dar destaque pro Rapadura, ele queria dar prioridade pra mim, mas ele sabia que eu não ia dar conta de ser o comediante principal, porque eu era muito novo. E eu super compreendo isso. E eu precisava de ter alguém do meu lado com mais idade, mais experiência, mais talento, talvez até, que o Rapadura tinha. Ele era muito bom. Pra não ficar a pressão só em cima de a responsa, dividir a responsabilidade. E foi muito bom pra mim o Rapadura ter vindo. Por incrível que pareça, foi muito bom. Não recebi ele super bem, a gente se deu muito bem. Aí começamos a fazer um papel de dois irmãos, porque a gente falava igual. E a abertura do programa era calma, Dedé, nós batendo a cabeça. Calma, Dedé, e nós batia a cabeça. Essa era a abertura do programa. E que foi uma coisa que pegou, né, cara? O Brasil todo começou a falar calma, Dedé. Calma, Dedé. E a criação do Calma Dedé era do Rapadura, foi dele. Esse mérito é dele. Ele criou o Calma Dedé. Só que como eu também me enchi a cabeça pra falar, então vamos falar nós dois, aí vamos ser irmãos, um personagem. Ah, Bananinha e Rapadura é irmãos. Calma, Dedé, calma, nós batia a cabeça. Então, e isso aí ficou emblemático, esse Calma, Dedé, né? E aí vocês vão pro SBT, e aí o que eu lembro é que na Globo tava, acho que a turma, não sei se era a turma do Didi, alguma coisa, ou era outro nome. Ele chegou a ter dois nomes ali, aquele programa. Não, era só a turma do Didi, né? E aí ficou tipo uma guerra. O Silvio colocou propositalmente vocês no mesmo horário da... E o público, cara, que viu um movimento meio estranho, porque o Dedé ficou, de certa forma, abandonado pelo Renato, foi todo pra vocês. Exatamente. Vocês sentiam isso, assim? Porque a Globo, eu entrevistei o Boni pra um livro, e falei, não, a gente nunca perdeu pro Comando Maluco. Mas... tinha vezes que vocês batiam realmente a Globo, né, cara? Sim. Ganhar da Globo é difícil, né? Quando a gente fala empatou, já tá bom. Mas teve uma ou duas vezes que a gente meio que empatou e passou por alguns minutos, mas sempre, claro, a Globo fica na frente, não tem como. Mas o nosso programa ali, né, que era a briga Dedé contra Didi, a gente muitas vezes encostava, incomodava eles, né? Mas, claro, a Globo sempre fica na frente. Mas eu lembro que na época, o SBT naquele horário ali, ele dava 6, 7, a gente subiu o Ibope para 16. A gente dobrou o Ibope. Era muita coisa. Era muita coisa. Só que a Globo ficava ali em 20, 18, e nós 16, 17, 20, 18, a Globo, e nós 16, 17. Aí nós encostava, tinha hora que a Globo caía um pouquinho. Eu lembro a vez que passou, nós fizemos 18, o Renato tava com 15. Foi a vez que passou. Uhum. A gente passou por algumas horas, depois caiu, voltou, eles voltaram para 19, 20, e nós ficamos ali na casa dos 16. Essa era a média de audiência. E tinha, de certa forma, uma guerra entre produções, assim, uma competição mesmo entre vocês? Ou até mesmo, não sei se velada ou aberta, porque eu lembro na imprensa o Dedé brigando com o Renato, né? Tinha. Falando essas coisas assim. Vocês tinham uma coisa de
Vamos ganhar da Globo. Isso, tinha, né? Que tinha aquela coisa do Dedé querer mostrar que ele ainda era o Dedé, né? Pô, então tinha isso. Vamos para as polêmicas agora. Tu que é o cara das polêmicas dos Trapalhões. Agora o podcast começou a ficar bom. Não, é porque... Bora falar das polêmicas. É porque isso é legal. Bora falar mal do Renato. Como você viveu essa história e estava lá na produção, porque a memória do Dedé às vezes... trai, ele, né? Ele tá numa fase agora que tá tadinho. Mas assim, o que eu lembro, principalmente porque um dos livros que eu lancei é das aspas, do que eles falavam na imprensa. E eu lembro que saiu na Veja, acho que você vai lembrar dessa reportagem, que foi uma matéria gigante, Comando Maluco versus Turma do Didi. Isso tinha direto, mas lembra? A intenção era essa. E aí ficou nesse imaginário que era o seguinte... de um lado, Dedé brigando com o irmão Didi. Isso. Né? Então, eu queria entender assim, na produção, isso além do público e tal, tinha uma certa coisa do Dedé de falar, puta, vamos ganhar porque eu quero mostrar pro Renato que eu consigo fazer uma turma e tal. Tinha, sim, não vamos, assim, eu não vou também esconder isso e também não é nenhum... Não é nem demérito, faz parte ofensa, da televisão. Não é nenhuma briga, é uma briga de audiência, é briga de audiência, isso tinha. A necessidade do Dedé, da gente, do Beto, querer ultrapassar o Didi, porque na verdade a intenção foi essa, desde que começou o programa a intenção era ganhar do Renato, não era ganhar da Globo. E era o que estava acontecendo, a gente estava ali incomodando. E a intenção era essa mesmo, era polemizar. Dedé contra Didi, eu lembro que as revistas falavam muito isso. Dedé contra Didi, Globo e SBT. Os programas de fofoca todo. Era o que mais tinha. Na própria coletiva de imprensa nossa, as maiores perguntas eram essas. E aí, é uma vingança? É o quê? É uma disputa? É vocês dois no mesmo horário? Tanto é que chegou uma época ali que a gente teve que trocar para o sábado. A gente foi para o sábado às 2h, porque... eu não sei o que realmente aconteceu nessa época, que do nada a gente falou, vamos pro sábado. Eu não sei se foi um pedido do Renato lá pro Beto. Pro Beto não, aliás, para algum amigo que estava na direção de grade do SBT. Só sei que veio a notícia do SBT pra gente, olha, vocês vão pro sábado. Ninguém entendeu a mudança, né, cara? Por quê? Então, assim, eu tenho pra mim que foi algum pedido, entendeu? Vamos parar com essa polêmica que tá ruim, fazer os dois aqui fingir que tá brigando e eles não são inimigos. E o Dedé sempre teve uma gratidão pelo Renato, né? Apesar de todos os problemas. Inclusive, a gente tava falando que vão falar mal do Renato, a Lília ficou até... esposa. A Lília, esposa do Renato, comentou aí que ficou até brava comigo, que eu tava falando mal do Renato. Não falei mal do Renato. É os outros que estão falando. Teve um podcast... Eu também não falo, cara. Eu falo as coisas... A gente fala as coisas que os outros falam, mas é que ela falou de um caso que aconteceu comigo no circo, quando eu era criança. Você contou... Então, isso eu ia te perguntar. Isso, exatamente. Eu fui no podcast aí, e eu, com o Dedé... Que ele meio que... tratou com desdém, né? Mas assim... chamou você de chato, né? O que eu quis dizer é que mais que eu era um garoto pentelho, sim, do que o Renato era chato. O que eu quis dizer mais isso, eu não quis dizer que o Renato era chato. Mas uma coisa que o Renato era, isso aí eu posso falar, porque eu convivi muito tempo com os Trapalhões quando era criança. Acho que eu fiquei uns 3 anos convivendo com os Trapalhões quando era criança. Cara. Uns 3 anos. Porque a gente tinha um circo, que meu pai era diretor artístico, que na verdade era um parque-circo, que inclusive nesse circo a gente gravou Perigosas Perua, a novela, eu lembro. Sim. Aí depois veio os Trapalhões gravar, depois veio o Sérgio Malandro, e depois ficaram fazendo shows ali. E aí virou o Circo dos Trapalhões. E todo final de semana era show dos Trapalhões, na outra semana era Sérgio Malandro, na outra semana era Eliana, na outra semana era Mara Maravilha, cada final de semana era um artista. Só que era o Circo dos Trapalhões na época. E aí os Trapalhões vinham fazer toda estreia, todo último final de semana do circo, durante uns 2, 3 anos. E eu, como tinha muita liberdade de ficar no camarim deles, porque eu era filho do diretor artístico, que apresentava o espetáculo, que recebia os Trapalhões, meu pai que recebia eles... Tinha trânsito livre, né? Levava eles no camarim, e eu era um moleque chato ali, podia tudo. Então eu ficava dentro do camarim, e o Dedé me dava muita atenção. E você fala que ele sempre foi o seu Trapalhão predileto, né? O Dedé. Na verdade, assim, ele tornou-se a ser meu Trapalhão predileto porque ele me tratava tão bem que eu comecei a gostar dele. Mas, claro, eu, como toda criança, eu gostava do Didi. Toda criança naquela época gostava do Didi, isso é fato. Mas depois eu acabei tendo o Dedé como meu Trapalhão predileto porque eu ia ali no camarim, ele tinha paciência comigo. Sempre foi muito carinhoso, né? Muito, muito. O Dedé sempre foi muito atencioso com todo mundo. Só que
O Renato, eu entendo ele era um cara muito tímido. Acho que por essa questão dele ser advogado, ser um cara sério. Por que eu entendo o Renato? Porque eu vou me pôr no lugar dele, porque eu já fui assim. Hoje eu sou um cara mais, como é que eu digo, mais tranquilo com a vaidade da idade. É por causa da idade. Eu, quando era mais novo, que eu tinha meus 17, 18, 20 anos, era mais metido a galã. Então, eu queria separar o Bananinha do Marcelo Bene. E isso me atrapalhou muito na minha carreira. E eu demorei pra perceber isso. Eu vim perceber isso depois que acabou essa minha vaidade da idade. Porque o público não separa, né, cara? O público não separa. E o Renato, ele... Acho que por essa questão dele ser advogado e ser comediante, ele não conseguiu desligar um do outro. Aí não era nem vaidade de galã, né? Que eu era vaidade de galã, de querer ser jovem galã. O Renato, não, ele sempre foi com aquela cara de velho dele, ele sempre teve cara de velho. Mas ele era aquele cara que era sério, porque tinha um estudo de advogado, era formado em advocacia, e ele era um cara sério. Ele queria ser o Didi só no palco. E eu também, teve uma época que eu só queria ser o Bananinha no palco. E eu fora, as pessoas vinham falar comigo, oi, tudo bem? E o Renato, ele era isso, eu sentia isso nele. Eu era criança, eu chegava assim, olhava pra ele. Didi. Oi, PC, é isso aí. Dedé, tira esse moleque daí. Tá atrapalhando nós, PC. Precisa ensaiar. Ele é aquele cara que não tinha muita paciência. Ele falou, não, eu sou o Didi lá. No palco, na TV. Eu não sou o Didi aqui no camarim. Aqui eu sou o Renato Aragão. E isso aí para as outras pessoas pegava mal. Inclusive para mim, quando criança, eu comecei a me decepcionar. Caramba, ele não é aquele cara engraçado que dá tapa na cabeça do pincel, que sai pulando. Eu falei, caramba, ele não é aquilo. E aí eu meio que comecei a ter preferência pelo Dedé. Eu ia lá no camarim, o Dedé me botava no colo, tirava foto, ficava aqui. O pincel também. O Roberto era outro cara incrível também. Brincalhão pra caramba. E eu tinha essa intimidade com eles ali, e com o Renato eu não tinha. Então eu fui me afastando, eu comecei a achar ele assim, mas não era por uma maldade, era porque ele era assim, ele separava o que ele é do que ele era no palco. Então foi isso. Aí a Lília achou que eu tava falando mal. Dona Lília, pelo amor de Deus, não tô falando mal de Didi. Eu gostava do Didi, só que fora do palco ele era mais sério, então não entendia, tá? E aí, só uma outra dúvida. O Comando Maluco, ele acaba por causa da morte do Beto, ou a minha memória não é meio falha, ou porque eu lembro que depois o Dedé foi pra turma do Didi, né? Foi uma coisa ou foi outra? Como que foi assim? Por que teve um programa tão de sucesso acabar assim? Foi assim, quando a gente tava incomodando a Globo, o Renato chegou a ligar pro Dedé. Isso aí, em primeira mão, hein? O Renato chegou a ligar pro Dedé. Aí, PC, da poltrona, vem pra cá, consegui um piso de 60 mil pra você, PC. E o Dedé chegou a comentar isso pra gente, com o Beto e tudo. E ele tinha chamado o Dedé pra voltar. Na época, se eu não me engano, era isso. Eram 60 mil reais pra voltar pra lá. E aí o Dedé chegou a falar, e aí, Banana? Eu sempre conversei muito com o Dedé, com o Dina, a gente sempre teve muita afinidade, muita intimidade. E aí o Dedé falou, cara, ir pra Globo, quem não quer estar na Globo? Quem não quer voltar pra Globo? Quem não quer voltar com moral pra Globo? Ainda mais naquela época, 20 anos atrás. Então, assim, o Dedé se coçou muito pra voltar pra Globo. Muito, muito. O Renato chamando, vem pra cá, vamos parar com essa briga aí, PC. Consegui com os homens aqui, vem pra cá. E aí o Dedé falando comigo, e aí, Banana, o que eu faço? Tô com medo de trair o Beto. Porra, o Beto me ajudou no momento que eu mais precisei. Isso foi, o Beto ele levantou o Dedé de novo. Sim. O Dedé tava encostado lá. Inclusive tava encostado lá em Santa Catarina. Tava mal pra caramba, inclusive de saúde, né? Tava trabalhando com palestra. Com um amigo nosso, que é Carlos Felski, lá de Santa Catarina. Tava longe da TV, e nessa época não tinha internet. E o Beto tirou o Dedé de casa, de onde, fora da mídia, e falou, porra, vou fazer um programa teu. E o programa era Comando Maluco, Dedé e o Comando Maluco. O programa era dele, o nome dele era primeiro. Nós era apenas ali uns coadjuvantes, né? O nome principal era Dedé. Que inclusive deu uma escola, deu aula pra gente ali, sabe, de TV. A gente aprendeu muito com o Dedé. A chegada dele pra gente foi muito importante. Mas o Beto tirou o Dedé do nada e botou o Dedé na mídia de novo. Sim. O Dedé, por gratidão ao Beto, não aceitou
Ele se coçou pra voltar pra Globo, mas ele, porra, eu tenho uma gratidão aqui com o Beto que eu não posso deixar o Beto na mão. Não posso fazer isso com o Beto. E ele não foi por causa do Beto Carreiro. E o Beto na época até falou, Dedé, eu te agradeço, que bom que você tá reconhecendo isso. O Beto até na época deu uma casa pra ele. O Beto também era muito, muito legal. Sempre foi, né, cara? Deu uma casa pra ele lá em Itajaí, lá. E... enfim. E aí o Dedé não foi pro Renato. E a gente continuou ali. Aí depois daí, alguns meses, veio a mudança de dia e de horário. A gente foi pra sábado, 2h. Sim. Então acredito que talvez até pode ter sido até também alguma coisa do Beto pra parar da Globo querer tirar o assédio. E aí falou, vamos deixar essa briga de lado, porque senão eles vão botar mais e eu vou perder o Dedé. Quase um acordo, né? Falou, você não leva o Dedé, mas eu... acho que foi quase um acordo, isso aí. A gente foi pro sábado, 2h, tudo se manteve de boa. E aí o Beto morreu em 2008, já fazia 4 anos que o nosso programa estava no ar. Beto Carreiro morreu em 2008 e a gente ficou sem chão, porque eu lembro que o Beto Carreiro tava andando no desfile comigo, quando eu vi ele passar mal. E ninguém sabia que ele tinha uma ponte de safena, que ele tinha recém-feito, ninguém sabia de nada. Ele fez essa cirurgia de ponte de safena há 6 meses e ninguém ficou sabendo. E aí, do nada, ele estava andando a cavalo, que o médico deu 2 anos para ele não andar a cavalo. Ele foi andar no desfile de Balneário Camboriú. E eu no carro de trás. E sempre que terminava... Eu me arrepio quando eu falo. Sempre que terminava o desfile, o Beto me dava o cavalo. Para mim terminar, até chegar no ponto final. Chegava 200 metros antes de acabar, que os carros iam devagarzinho, o Beto cansava. Desce, pega o cavalo, pega o faísca, vai, que eu vou. Ele entrava na limusine e ia embora. Nesse dia foi logo no começo do desfile. Ele fez assim, brabo, bochechudo, mas ele tava passando mal. Eu pensei que ele tava brabo. Eu já, aí desci, subi no cavalo, ele entrou na limusine e foi embora. A gente fez mais 2 horas de desfile. Aí de noite veio a notícia: o Beto morreu. Caramba. Caramba, do quê? Aí depois que foram falar, o Beto tinha feito uma cirurgia de ponte de safena, ninguém sabia. E o médico deu 2 anos para ele não andar a cavalo, ele foi andar, a ponte saiu do lugar, ele foi para a mesa de cirurgia, vivo ainda, o médico falou, vou tentar repor, mas você tem uma chance de não voltar. Então o Beto ele já foi para a mesa de cirurgia sabendo que não ia voltar. Que poderia não voltar, aliás. E aí a gente recebeu a notícia, a gente tava em Curitiba, num hotel, tava fazendo show no circo dele que tava lá. Aí era 11 horas da noite, o telefone toca. Aí pronto, aí ninguém dormiu, o Dedé começou a chorar, todo mundo chorando, a madrugada inteira. De manhã, nós no café da manhã, 4 horas da manhã, nós tomando café da manhã no hotel. Vamos descer pra Santa Catarina, que vai enterrar o corpo, vamos enterrar, enterrou tudo. E aí a gente ficou, e agora? E o programa? E nós? E o emprego? Primeira notícia que a gente recebeu do parque, que no caso quem assumiu lá foi o filho dele, o Alex Murad. Ele foi um cara que ele nunca gostou muito de câmera, ele nunca gostou muito de ter visibilidade. Uhum. Ele falou, cara, eu não vou assumir o manto do meu pai de ir pra frente das câmeras, ele não gosta disso, ele gosta de aparecer, ele é muito discreto. E ele falou, então, de TV, ó, já vou falando, vocês se preparem que eu não me meto com TV. Ele já tava abrindo mão do Comando Maluco ali, ele falou, vou focar no parque. E, por sinal, ele focou muito bem no parque, que hoje o parque tá... É um dos maiores do mundo. É um dos maiores, tá melhor do que quando o Beto era vivo. Sim. Ele administrou muito bem aquilo. Surpreendeu muita gente que achava que aquilo ali ia falir. Pelo contrário, triplicou o tamanho. Mas, em compensação, TV ali naquele dia, ele falou, ó, não quero saber de TV, vocês aí que se virem. Aí nós falamos, caramba, o programa tava no ar no SBT. Sucesso absoluto. Sucesso, só que coincidentemente... o Beto tava para renovar mais 2 anos de contrato com o SBT, porque já ia acabar o contrato. E a 2 meses do programa continuar no ar ou não, o Beto morre. E aí não tinha ninguém para ir lá falar. Para negociar. Silvio, porque tudo era negociado lá. O horário era praticamente comprado pelo Silvio. Sim. Era uma parceria do Beto com o Silvio lá, porque tinha toda a programação, toda a propaganda do parque. E aí o Beto... eu liguei pro Dedé no dia. Falei, padrinho, e aí? Ele falou, calma que eu tô com a cabeça quente, eu vou ligar na Record lá, porque eu acho que eles vão pegar nós. Falei, porque o Alex não vai querer saber da gente.
Então, e aí? Não, eu não tenho contato com o Silvio. Quem tinha era o Beto. A negociação era direto do Silvio Santos com o Beto Carreiro. E aí, cara, eu e o Rapadura, a gente teve uma vez que a gente foi na casa do Carlos Alberto, quando a gente fazia participação na praça com o Comando Maluco. Carlos Alberto chamou a gente na piscina e falou assim, olha, o dia que o Comando Maluco acabar, se um dia o Beto Carreiro, o Sérgio Moradi, que ele chamava o Beto Carreiro de Sérgio Moradi, que é o nome do Beto. Sim. Eu nunca vou trair o Sérgio, mas se um dia acabar, eu quero você e você aqui. Os dois irmãos aí. Eu tenho um papel muito bom pra vocês aqui na praça, eu quero vocês dois aqui. Mas jamais eu vou tirar vocês do Sérgio. Falei com o Rapadura, eu falei, olha, Rapa, já tem meu emprego garantido se um dia o Beto não quiser a gente. Brinquei com isso. Aí eu lembrei disso que o Carlos Alberto falou quando a gente foi, quando a gente teve a notícia que o Beto morreu. Aí eu falei com o Dedé, eu falei, padrinho, que ele é meu padrinho, né? Eu sou afilhado do Dedé. Eu falei, olha, o Carlos Alberto disse que quer a gente. Eu vou ligar pra ele. Não, calma, Banana. Não, se a gente falar no senhor, é claro que ele vai querer o Dedé junto. Eu liguei pro Carlos Alberto, liguei pra Adela, que era produtora do Carlos Alberto, pedi pra falar com o Carlos Alberto. Falei, lembra que o senhor falou que eu e o Rapadura tinha emprego aí? Ao invés de pegar 2, o senhor não quer pegar 3? Eu, o Rapadura e o Dedé? Que o Beto morreu, o senhor viu aí, pô, eu vi que triste notícia e tudo. Não, pode vir pra cá. Ia nós todos pra praça. E aí o Dedé falou, não, Banana, não vou. Eu não vou aguentar aqui, eu vou esperar, deixa eu ver esse contato da Record. Não vai não, segura aí, deixa eu ver que eu tô vendo com a Record. Nisso, no outro dia o Dedé me liga. Cara, o Renato me ligou. Ligou, padrinho, o quê? Ele disse, se eu quiser ir pra lá agora eu vou. Só não sei se eles vão me pagar a mesma coisa que eles me ofereceram naquela época. Mas estão me chamando pra voltar. Aí eu falei, pô, é bom não, mas eu não quero deixar vocês sem emprego, porque ele tá chamando só eu. E vocês? Eu falei, não, deixa nós tem emprego lá com o Carlos Alberto. Vai o senhor pra lá e a gente fica aqui. Vai com o Carlos Alberto e vocês vão, e o senhor vai com o Renato. Certeza, Banana? Vocês não vão ficar... Não, pode ficar tranquilo. Aí eu liguei pro seu Carlos Alberto de novo e falou, ó, vai eu e Rapadura só. O Dedé vai pra Globo. E aí o Dedé foi pra Globo, a gente foi pra praça. Nisso o Rapadura teve a ideia de falar, Banana, coloca teu pai, que o Durão é meu pai. Coloca teu pai pra ser nossa escada. Vamos falar com o Carlos Alberto, se ele aceita teu pai, pra ter um segundo escada ali pra segurar a gente. Agora pode vir os 3, eu seguro os 3 aqui. E essa gratidão que eu tenho pelo Carlos Alberto, que assim que o Beto morreu, ele cumpriu aquilo que ele falou. Sim. Que um dia que não tivesse mais o Comando Maluco, vocês iriam estar na praça. E a gente foi, e além de ser nós dois, eu e o Rapadura, ainda foi meu pai. E aí a gente foi pra praça, a gente não pode usar o nome Comando Maluco, porque a gente não sabia, era do Beto. Registrado, né? A gente não sabia o que poderia acontecer, né? Aí o Rapadura falou, eu tenho um nome patenteado aí que é Patrulha Maluca. Ah, vamos usar Patrulha Maluca. Aí depois ele tentou registrar e não era dele. E aí eu tive que criar um outro nome patenteado, que foi Tropa de Malucos. Mas, enfim, todo mundo sempre chamou a gente de Batalha Maluca, Tropa Maluca, Comando Maluco. Tá marcado. Tá marcado. Porque a gente só mudou o nome, mas a essência era a mesma. A gente foi com carrinho, com a roupa camuflada, e cada ano trocava a cor da roupa camuflada, usava uma roupa diferente para chamar atenção no vídeo. E a gente veio pra praça. Então foi essa. Aí o Dedé ficou acho que 1 ano e meio, 2 anos com o Renato ali. E depois... Teve uma chegada triunfal com champanhe. Foi demais. Super bem recebido lá, né? E depois saiu de novo. E aí voltou, né, cara? Isso que eu ia te perguntar, porque o Dedé é uma lenda da televisão, do circo, de tudo, né? E como que é pra você, cara, ser um dos parceiros mais longevos, né, mais antigos do Dedé, junto com... e aqui não é comparando quem que é melhor, mas junto com o Renato, com o Dedé, com o Mussum, Zacarias, você é um dos principais parceiros de vida e de trabalho do Dedé. Como que é isso? Porque você ainda tem o privilégio de não só trabalhar com o cara, mas de conviver com ele, né? Então, queria que você falasse pro pessoal, assim... eu já falei várias vezes, né? É um cara assim super humano, um cara demais, legal, atende o público, e você já falou algumas vezes aqui, generoso, leal. Como que é viver e trabalhar com o Dedé e ser um dos maiores parceiros de vida dele? Eu sou privilegiado por isso aí. E eu me orgulho, além de eu ter esse privilégio,
Eu ainda me orgulho de ser um dos parceiros que mais tempo tá com ele no vídeo e no palco, depois do Renato. Você faz ideia de tempo? Cara, são 25 anos. Cara, é muita coisa, velho. Depois do Renato, a pessoa que mais trabalhou com o Dedé em palco é eu. Outro dia a gente tava até conversando sobre isso, eu e ele. A gente parando assim, ele falando, Banana, tá tão incrível nossa conexão com o outro, assim, a ligação nossa, que antigamente eu parava no aeroporto, eu descia no aeroporto, as pessoas me viam, perguntavam, Dedé, cadê o Didi? Dedé, cadê o Didi? As pessoas não perguntam mais isso. Agora, Dedé, cadê o Bananinha? É quase 3 gerações, né, cara? Vocês estão pegando. Isso, cara. Então isso aí é um privilégio muito grande pra mim. Eu me orgulho disso. Falo, caramba, meu, eu consegui criar essa ligação com o Dedé que só o Renato tinha. Então, assim, as pessoas veem o Dedé, automaticamente sempre lembravam do quê? Didi. Dedé, Didi, cadê o Didi? Agora vê, Dedé, cadê o Bananinha? E as pessoas me veem também e perguntam, Bananinha, cadê o Dedé? Então, assim, cara, é uma química tão forte que a gente teve, e a madrinha, que é a esposa da Dedé, a Cristiana, ela fala muito isso, né? Vocês têm uma química muito forte. E a gente tem uma química no vídeo que o Dedé nunca teve com ninguém, a não ser o Renato. É verdade. Ele só tinha essa química com o Renato. Isso aí, você passar pro público, o Dedé depois de lá, ele fez Zorra Total, trabalhou, fez vários bicos. Várias coisas, a escolinha, né, também. A escolinha. Só que nenhum criou essa conexão que ele tem com o Didi. Eu consegui quebrar essa parede e ser também ali algo importante, né? Então, pra mim é um privilégio, porque, pô, era os Trapalhões, pô, é o maior grupo de humor que a TV brasileira já teve, os caras mais conhecidos. E eu ali do lado. Agora, eu até vi uma mensagem no Instagram, não sei, não vou lembrar o arroba que botou lá, desculpa que eu não lembro o cara que escreveu isso, achei muito legal. Ele falou, o Bananinha é o 5º Trapalhão. Não. Falei, cara... Não deixa de ser, cara, porque vocês mantêm o legado, né? E eu mantive aquele humor ali que tinha com o Renato. Porque toda vez que alguém via o Dedé com alguém, a pessoa olhava assim, o Dedé sem o Didi não é legal. O Dedé, ele tá no Zorra, ele tá ali, não é a mesma coisa. Quando eu vi ele trabalhando com outro comediante, não era a mesma coisa. Total. E as pessoas criou essa simpatia pela gente. Caramba, o Dedé com Bananinha, Bananinha enchendo o saco do Dedé, Bananinha. Não, barato, cara. E como vocês criam, assim, eu muito curioso, assim, as sketches, vocês colocam muita coisa, TikTok, qual que você falou o outro lá? O Kawaii, Instagram, enfim. Vocês montam um roteiro juntos? De quem que vem a ideia? Como que é elaborada essas sketches que vocês montam para o público se divertir? Tem algumas coisas que já são de circo, que a gente... já conhece coisa antiga, como eu te falei do Batalhão, de tudo. Tem sketch que a gente fala, pô, lembra aquele sketch? Aí ele lembra, eu lembro. Pô, vamos fazer? A gente vai lá e faz. A gente adapta do nosso jeitinho, a gente acrescenta piada, aí a gente muda antes. E tem algumas que a gente só monta o esqueleto dela, vamos fazer assim, assim, assim. A gente aperta gravando e a gente começa a criar mais cacos em cima daquilo. Tem uma sketch que tá no meu canal do YouTube, que acho que já tá com 10 milhões, e eu repito ela toda hora no meu Instagram e no meu TikTok. Que é uma da gabine telefônica, não sei se você viu. Você viu essa? Vi. Essa é a mais emblemática, por quê? É uma sketch de circo que o cara pega no telefone e fala, quem era? Não sei, não me disse. Quem era? Quem é? Não me diga, não me diga, não me diga. Aí ele fala, o que foi, Bananinha? Não me disse. A sketch é só isso. E esse dia foi muito emblemático, porque eu tava lá no buffet Festa na Vila, que fica lá pertinho de casa, e tem esse cenário da gabine telefônica. Aí eu falei com ele, padrinho, vamos fazer aquela piada do quem era, não me disse? Só aquilo é muito curto. Eu falei, não, a gente inventa. Chega me procurando, eu vou estar lá dentro. Aí eu bato a porta, o senhor cai, a gente cai. Beleza, vambora, vamos inventar. Na hora sai. Aí eu, do nada, eu vi um papel higiênico, eu entrei com aquele papel higiênico lá pra dentro. Aí já fingi que tava fazendo cocô na gabine telefônica e foi tudo de improviso. Aí ele veio, Bananinha, trombou aquele negócio do papel ali, de limpar. Cara, foi tudo na hora. Tudo ali na química. Não grava nem segunda vez. Não grava nem segunda vez. Cara, e foi. Que doido. Então essa é uma das minhas sketches preferidas, porque foi tudo totalmente improvisado e a gente conseguiu se encontrar. Eu e o Dedé, a gente tem essa química. Ele sabe o que eu quero, eu sei o que ele quer, a gente sabe, a gente se entende no olhar ali, a gente faz. A sketch a gente vai... Então isso é muito legal, mas claro, já são 25 anos trabalhando junto, cara. Então olha que privilégio que eu tenho. Pô, eu cresci assistindo os Trapalhões. E tá trabalhando com o cara. Trabalhando com o cara. Convivi ali no circo, vendo o show deles ao vivo.
E eu sempre fui um cara muito observador. Eu ficava ali assistindo os Trapalhões no Picadeiro, eu via o Didi, via o Dedé, eu via aquela coisa do circo ali, né? Que eu já conhecia porque eu já era de circo. E eu via os caras ali fazendo coisa no circo, ao vivo. E hoje trabalho com cara. Então, assim, E sem contar, assim, que o Dedé... É o que eu falo. O Renato, ele tem os méritos dele, claro, mas, cara, o Dedé foi a grande mola mestra, né? Pros Trapalhões inteiros. E a galera não enxerga, assim, ainda já enxerga um pouco mais, né? Mas ninguém notava esse negócio do papel do Escada, a importância do Dedé naquela engenharia toda ali, né, cara? Você pode ver que depois que o Renato trabalhou com a turma do Dino... Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Porque ele é o cara que fazia a coisa funcionar, né, cara? Brilhar. A generosidade, ele fala disso, né, cara? De ser Escada é uma tarefa muito difícil, né? Que ele tá com você, mas imagina com mais 3 que na época de Trapalhões. Exatamente, ele tinha que fazer esse cara pra 3 e cada um tinha um jeito. E o que ele ouvia, né? O cara mais sem graça tal, porque as pessoas não têm essa educação ainda do humor, né? De entender o papel do Escada. Exatamente. E mesmo assim, ele nunca chegou e falou, não, vou parar com isso que eu quero aparecer. Você vê a generosidade do cara, né? E a visão que o Dedé tinha de TV, assim, tudo isso ele passou muito pra mim. Aliás, ele passou pro comando inteiro, mas só eu absorvi, porque ninguém... ele me deu uma experiência de vídeo, cara, assim, desde a época do Comando Maluco. Ele e o Dino também era outro cara fantástico, que era a verdadeira sombra do Dedé, era o Dino. Era uma espécie de conselheiro também, né? O Dino, ele era na verdade, o Dino, ele era o grande artista, só que o Dedé que tinha um carisma. Eles foram uma dupla, né? O Maloca e o Bonitão, né? Bonitão. O Dino, todos os trejeitos do Dedé, esse negócio de, você não me conhece, dói. Tudo isso era o Dino que passava pra ele. Tudo era o Dino. O Dino, o grande talento, na verdade, era o Dino, cara. O grande talento era o Dino. É que o Dedé tinha um carisma. Então, o Dino foi passando tudo aquilo pro Dedé. E o Dedé veio pro vídeo com carisma, com tudo. Mas o Dino, ele era um cara fantástico. Pouca gente conhece o Dino Santana, mas eu trabalhei com ele, nossa, muitos anos. O Dino me ensinou muita coisa também. E eu falo isso, cara, você tem assim, acho que como troféu de vida, né? Não só ter trabalhado com várias lendas do humor, ele ainda trabalha, né? A gente tá falando de Carlos Alberto, Walter Stewart, Whittle Franco, Dedé, entre outros caras que te... É um privilégio, nossa. O privilégio, e não só o público te abraça, né, cara? E a gente vê isso, como as crianças, adolescentes, jovens, todo mundo adora você por um tipo de humor que você mantém, que é esse humor mais raiz, mais tradicional brasileiro, que você não deixa, você e Dedé não deixam isso morrer. Então as pessoas são gratas a vocês, né? E hoje várias polêmicas em relação ao humor, né? Esse tipo de humor que se faz, e vocês mantenham o que tem, o Brasil tem de mais sagrado, que é esse humor mais ingênuo, mais brincalhão, tudo. Isso é uma coisa que as pessoas são muito, muito gratas a vocês por manter isso, né, cara? Principalmente na internet, com as coisas que vocês fazem também em circo e tudo mais. E eu acho que também uma outra medalha que você tem é que todo depoimento que o Dedé dá, cara, o quanto que ele te elogia e quanto que ele também é grato, né? É uma via de mão dupla, né? Você é muito grato a ele, mas assim, se também não fosse você, por onde estaria Dedé, né, cara? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Ele sempre precisou de alguém para poder brilhar, e encontrou em você esse parceiro fabuloso que vocês, vocês são. Isso aí que você falou, o Tiro Lipa falou isso, cara. O Tiro Lipa um dia chegou pra mim e falou, mano, cara, o que você fez com o Dedé, velho? Falou, cara, se não fosse o Dedé, se não fosse você, o Dedé tava aí parado, bicho. Você que puxou ele pra internet, que veio e fez e tudo. E eu até comentei isso com ele, eu falei, é exatamente isso, uma via de mão dupla. Eu também tenho muita gratidão pelo Dedé. Se não fosse por ele, eu não seria o Bananinha que eu sou hoje. Se não fosse pelo Beto Carreiro, eu não seria o Bananinha. E se não fosse pelo Dedé, eu não seria o Bananinha que eu sou hoje. Porque o Beto Carreiro, ele me deu a oportunidade. Foi uma das pessoas que mais acreditou em mim. Que mais... Nossa,
tem uma cena do Beto, depois eu vou contar. Foi uma das pessoas que mais acreditou em mim foi o Beto. Só que quando o Dedé veio pro comando, e aí eu até tive uma conversa com ele, que eu falei, pô, lembra, eu sou aquela criança do Circo dos Trapalhões. Aí a gente relembrou, né? Pô, é mesmo, cara, que legal, coincidência, hoje nós vamos trabalhar junto. Aí eu já tava com 17 anos, 17 para 18 anos. E aí o Beto, como eu falei, o Dedé me abraçou. O Dedé me abraçou ali naquele momento ali, e ele começou a acreditar muito em mim. E toda cena que eu ia fazer, ele ficava me admirando. Tipo assim, esse menino tem futuro. E ele vinha e me dava uma dica. Me falava, Banana, faz assim. E eu sempre ouvindo pela experiência dele, Banana, faz assim. Então a gente meio que... A gente se apegou muito a um ao outro. Ele começou a querer me ensinar por onde eu ia, e ele me admirava, e eu ouvia ele, e ele foi me construindo ali dentro do comando. O Dedé foi me construindo, foi me dando aquela experiência, foi me dando aquela atenção, aquele carinho, me admirando, sabe? Confiando em mim, me dando a oportunidade em cena, em tudo. Na hora de escrever os textos, ele ia junto com os redatores, o Bananinha vai fazer isso bem. Não, o Bananinha vai. E aí eu comecei a ter um destaque no comando. Depois, eu acabei tendo toda essa experiência que ele me deu, eu acabei vindo pra praça com a experiência dele, sempre a gente se ligando, sempre ele falando, Banana, escreve aquilo, Banana, faz aquilo, nunca perdemos contato, fizemos muito circo junto, e ele sempre me elogiando e me falando e me apoiando. Então assim, eu tenho essa gratidão, porque ele me fez eu tornar o Bananinha com a experiência que eu tenho hoje de TV, com tudo aquilo que ele me passou pra mim. E aí quando foi na pandemia, recém o Rapadura tinha morrido. Rapadura morreu, eu acho que 2 meses antes da pandemia. Não foi nem por causa da pandemia ele morreu. Foi outra coisa. E logo depois veio a pandemia. E aí eu fiquei em casa ali, cara. E eu, meu Deus, sem gravação no SBT, o Rapadura tinha morrido, a gente já não tava mais na praça. Aí todos os programas de TV pararam, o Dedé em casa e ele me ligando, e aí, Banana, e aí? E aí eu comecei a me envolver com a internet. Aí foi YouTube, foi Instagram, veio TikTok. Aí eu falei, padrinho, vem pra cá. Ele tava lá em Santa Catarina. Aí eu falei, vem pra cá. Fica aqui dentro de casa, que já é pra gente ficar em casa. Vamos ficar em casa gravando conteúdo. Explodiram, né, cara? Explodiu. Aí o TikTok bombou a gente. Aí o o Beto de Nóbrega, viu, que é o outro filho do Carlos Alberto, viu a gente no TikTok bombando, falou com o pai dele, falou com o irmão dele. E aí eles levaram a gente pra praça, como a dupla Dedé e Bananinha. E aí o Comando Maluco se tornou Dedé e Bananinha depois. Aí nós viemos pra praça, por causa da explosão na internet com o TikTok na época, os vídeos ali, a gente viralizando. E daí em diante foi só... Hoje o que segura mais a gente é a internet, né? Porque TV a gente tá fazendo cai lá. E os vídeos da gente na internet é isso aí, graças a Deus. E é aquela via de mão dupla. Eu tenho essa gratidão por ele ter me construído. E no momento que a gente mais precisou um do outro, a gente se uniu e eu trouxe ele pra perto de mim, até porque isso foi bom pra mim também, entendeu? E eu jamais ia deixar ele desamparado por tudo que ele fez por mim, entendeu? Até hoje. Hoje eu tava vindo pra cá, até liguei pra ele, falei, como é que o senhor tá? Tá tudo bem? Porque ele tá Você vai falar com o Rafael? Nem falei. Nem conta. Nem sabe que nem eu tô aqui. Deixa. Nem contei. Ele tem raiva, a gente tá acabando já o tempo, mas ele tem bronca de mim, cara? Cara, então, isso que eu queria te perguntar também. Porque assim, o Dedé já tá numa idade, tadinho, e ele já, sabe, a pessoa nessa idade já fica difícil de você entender. Ela fala uma coisa agora, depois fala outra. Eu vi até uma postagem tua. Que ele me comparou o assassino do John Lennon, velho. Puta que pariu. É a idade, cara. Perdoa, é a idade. Aí, às vezes a gente não fala coisa com coisa. Mas ele não tem nenhuma mágoa de você. Eu só falo bem dele, cara. Sim, ele não tem nenhuma mágoa de você. Quem deve ter o Renato e a Lília, né? Aí eu entendo. Aí você entende. E é normal, Lília, eu realmente falo mal de você. Ele não, mas eu falo. E Dedé, o Renato também, não falo mal do Renato, cara. Mas assim, cara, ele não tem nenhum problema com você de forma alguma. Mas claro, existe aquele receio, porque ele sabe que o Renato e a Lília tem problema com as coisas que tu vem mostrando. Não vou dizer as coisas que você tá falando, as coisas que você vem mostrando na internet. E isso aí tá incomodando, claro, eles lá, né? E aí... Ele fica numa situação ruim. Fica numa situação ali que ele fica no meio termo ali, porque o Dedé ele não é brigado com o Renato, você sabe. É bom, não precisa nem eu falar, você sabe de tudo, né? E existe esse receio, sabe? Que ele não pode...
É aquela coisa, eu não posso ser inimigo de quem é inimigo, amigo de quem é inimigo dele. Não, eu entendo, cara. Mas assim, ele não tem problema nenhum contigo. Isso aí você pode ter certeza, ele gosta de você. Mas ele apenas discorda de estar espalhando essas coisas do Renato por uma questão da amizade dele com o Renato ainda, né? Que as pessoas acham que eles são brigados. Não são, né, gente? Não são brigados. Tudo que aconteceu... Eu queria trazer o Dedé no catedrático. Cara, será que ele vem? Cara, eu vou... Troca uma ideia, não tá legal? Não foi papo? Foi legal? Papo tranquilo, pô. É bacana. A gente só não pode falar do Didi. Eu sou um cara legal, cara. Eu fui no circo dele, quando ele tava... Puta, acho que no passado, cara. No Abracadabra? É. Pô, cara, vi o Dedé na frente, cara. Eu falei pra ele, depois eu fui lá, falei, cara, eu te adoro, velho. Isso aqui tudo é, tipo, eu tô contando a história dos caras, mas não tem nada pessoal, tal, né? Porque, de fato, as histórias aconteceram. O que você falou aqui, né, da rivalidade que teve entre o Comando Maluco e a turma do Didi, é que hoje eles gostam de dizer que não teve, que foi tudo, né? Mas teve. E o que é normal, cara, porque é uma competição. É normal, cara. Eu tive isso com Rapadura, pô. E Rapadura, o povo fala assim... Cara, a gente brigava pra caramba. Brigava, acontece. Você briga com teu irmão, você briga com tua mulher, você briga com todo mundo da tua família, você fica às vezes um tempo sem se falar. É normal acontecer isso. Eles brigaram. Não é à toa que ficaram separados um tempo aí. É normal. Esse filme do Mussum conta a história mais correta, mais alinhada com a história verdadeira dos Trapalhões. Eu achei sensacional esse filme do Mussum. Porque conta tudo ali. Pelo menos tudo que eu sei ali tá ali naquele filme ali. Exatamente do mesmo jeito. É incrível. E acontece, brigas acontecem. E eles ficaram assim, separados um tempo, o Dedé e o Didi. Tanto é que o Didi fez a turma do Didi e não chamou o Dedé. Eu achei isso certo? Não achei. Deixar o único Trapalhão vivo de fora de um novo grupo, eu achei, sei lá, não vou dizer uma puta sacanagem, mas não achei legal. Mas a gente não sabe qual foi o problema deles, entendeu? Entre eles ali. E aí o Dedé seguiu um rumo, depois veio o Beto Carreira, veio o Comando Maluco, virou aquela guerra de audiência, sim. Mas depois o Beto morreu, o Renato estendeu a mão, pelo menos por um tempo estendeu a mão pro Dedé ali, isso foi muito legal. E o Padrinho sempre tem gratidão a ele. Sempre tem gratidão, inclusive por muita coisa que ele faz até hoje, né? Eu, particularmente, acho que deveria fazer até mais, mas... Sim. Bananinha, cara... Obrigado por você ter vindo, cara. Muito feliz de te conhecer pessoalmente. Obrigado. Eu te admiro demais. Eu acho que você é um herdeiro de Oscarito, Anquito, essa galera toda, cara, de uma linhagem muito, muito rica e muito nobre do humor brasileiro, né? E a gente vai falar de tantos outros mestres, que Costinha, cara, tantas lendas aí. Obrigado porque vocês fizeram na pandemia, cara. Vocês imaginam o que vocês diminuíram o sofrimento das pessoas num período que foi tão ruim para as pessoas, né? De isolamento, de sofrimento, de angústia. E vocês com aquele humor gostoso de assistir, aliviaram muitas almas, né? E... Pô, dá o seu serviço aí, como que faz pra contratar você pra show, pra te seguir? É só pagar. Quem contratar pra show é só pagar. Só pagar, mas como que faz pra pagar? Como que faz pra fazer o Pix? Gente, entra aí no meu Instagram, @bananinha, né? A rede mais comercial que tem. Tem até o número de contato lá pra quem quiser, tá bom? Acho que é isso aí. E tamo aí, né? Tamo na pista aí, obrigado a todo mundo. E é isso aí. Não quero polemizar mais não, vamos falar do Renato. Não, a Lília vai ficar braba, né? Vamos fazer um episódio da... Ô, Lília, vem aqui também no podcast, caramba. Qual que é o problema de você vir? Eu não tô falando mal do Renato. É só ele que fala, eu não. Só eu. De fato, eu falo muito mal de você. Eu só falei que quando eu era criança... Viu, dona Lília? Eu só falei que quando eu era criança, eu chegava perto dele, mas ele não dava muita atenção, o Dedé que dava. Mas isso não quer dizer que eu não gostava dele. Ele era legal. Agora, não tô falando mal dele. Inclusive eu conheci o Renato depois de novo, sabe quando? Vou falar isso aqui rapidinho. Quando o Dedé tava gravando a turma do Didi, falei, pô, queria ir conhecer o Renato. Eu conheci ele quando eu era criança, né? Eu queria conhecer agora. Deixa eu ir. Lembrar aquela imagem lá. Cara, eu fui lá no Projac. Cheguei lá e estava gravando a turma do Didi. Aí eu tava no camarim que tava todo mundo, que inclusive era separado, né? No camarim só pro Renato. Que ele fala que é mentira e é fato. Não, mas é normal, nada contra isso, tá? Pelo amor de Deus, dona Lília, nada contra isso. Só tô falando como é que foi no dia.
Cheguei lá no Projac, tava eu no camarim com o Dedé, com o Roberto, com o Jacaré, com o menino lá que fala Marcelo Augusto, Tadeu Mello, né? Tadeuzinho tava lá, todo mundo. Aí, ó, vamos passar o texto com o Renato, vamos lá no camarim do Renato. Falei, padrinho, eu posso ir agora? Aí o Dedé falou, peraí, deixa eu ver. Vamos, Banana, vamos comigo. Aí eu fui. Aí cheguei lá, tava só o Renato no camarim, isso é verdade. Mas, cara, foi muito simpático comigo. Foi muito simpático. Aí eu, caramba, meu Renato, eu vi quando era criança, ele velhinho agora, né? Ele Pecete. Aí, ó, esse aqui é meu afilhado, é o Bananinha. Você conhece ele, Renato? Conheço, Pecete, tudo bom? Eu era criança, o senhor não falava muito comigo, mas é porque eu entendo. Me dá uns cafés. Eu era chato quando era criança. Aí ele me tratou muito bem. Tirei foto com ele lá no camarim. Pena que eu não tenho essa foto, porque era na época que não tinha celular que tirava foto. Isso já tem 20 anos. E aí, cara, foi muito legal, ele me tratou muito bem, o Renato. Obrigado, viu, seu Renato? Dona Lília, não tô falando mal. Quem fala mal aqui é ele. É isso, gente. Obrigado por essa companhia. E é isso. É só aqui no Catedrático Podcast que nós temos, inclusive, o catedrático do humor, nosso grande Bananinha. Até o próximo episódio. Siga a gente nas redes sociais e até mais.